conversando aqui um pouquinho enquanto dando um tempinho, né? Vocês perceberam que está gravando, né? Eu estou gravando tudo. Eu não gravei o primeiro encontro, reclamaram, então agora eu estou gravando esse. Mas não se preocupem, se eu passar vídeo, vai ser o vídeo para nós mesmos, os interessados, e ao mesmo tempo não vai passar o conteúdo para fora, né? Principalmente das pessoas que estão aqui manifestando seu interesse, vão estar pensando se vão fazer, né? Vão participar, se é o momento de participar do grupo, etc., que só vai começar em fevereiro, né? Isso aqui são os encontros preparatórios para a gente se conhecer, conhecer o projeto, ver o que é a espiritualidade que a gente vai tratar, né? O que é essa coisa, os limites em que a gente vai estar trafegando. Então, é isso. Eu estou gravando porque em algumas passagens eu acho que é interessante até o público maior saber. Mas vocês fiquem tranquilas, porque eu já tenho todas essas técnicas de edição para preservar a participação de cada um aqui e não ir para o público em geral. Tá certo? Esse é um compromisso meu. Então é isso. E aí com o tema de fronteira, né? Porque é a psicologia junguiana, é a questão, tem clínica também, tem tudo aquilo, né? Mas tem a técnica da imaginação ativa, é importante, né? Importante. Depois do livro vermelho, etc., não deu, mas tiveram que abrir o armário, né, para valer e soltar essa coisa da imaginação ativa. E aí, a espiritualidade no Jung, né? Qual é a especificidade dessa espiritualidade? Do que é isso aí, né? Muita gente escreve a respeito, mas parece que não vão tão a fundo quanto o assunto merece. Então, aí vem aquilo que você já tem lido, que eu estou colocando e martelando faz tempo no Facebook, nos meus posts, que é a hipótese do corpo sutil. Que porcaria é essa? Né? Então, é uma espiritualidade assim, bem, e está delimitado aí, né? Óbvio, cada um tem a sua espiritualidade, as suas crenças, e aí nós vamos ver, e esse é o objetivo do grupo, a contribuição do Jung e da Marie-Louise Fonfrance. Eu vou dizer, é centrado nos dois, né? E eu pretendo, assim, logo de cara, a gente já expor, logo que começar o grupo, já expor a questão, né? Então, a questão como é que é essa coisa dessa espiritualidade. E aí, a hipótese do corpo sutil remete imediatamente para a vida após a morte. Então, é uma espiritualidade, e eu diria para vocês, né, abusando um pouco aí, é um espiritualismo também. Né? Nós vamos conhecer o que a Marie-Louise Fonfrance e o que o Jung falam a respeito disso. Eu tenho tudo, né, todos os textos, etc. Então, essa é a ideia do grupo, né? Esse grupo aqui ele já vem como uma espécie de background, quer dizer, eu já trabalhei isso com um grupo bem menor, de 4 amigas minhas, né? E que a gente já desenvolveu alguma coisa na pesquisa no Jung e na Marie-Louise Fonfrance, nos dois. E aí, né, e aí me encorajou muito, porque incorporou essa coisa de cuidar da possibilidade da vida após a morte. E o que temos que fazer durante a vida antes da morte.
para poder preparar essa passagem. Então, essa continuidade. Então, é bem isso. É interessante porque quem está andado nisso tem um temor imenso. Eu não sei qual é a formação de vocês, mas, por exemplo, se você pega alguém com CRP, Conselho É. Regional de Psicologia, e você vem falar nessa coisa de espiritualidade, os caras saem correndo, né? Bruxaria, o que que é isso, né? O preconceito com relação ao Jung já é tão grande. E então essas pessoas procuram nichos privados para poder conversar a respeito. Então é difícil Hum, surgir um grupo mesmo. Eu, como não sou psicólogo, eu estudo psicologia desde os anos 70. Desde os anos 70. Eu entrei no mestrado na GV e comecei já a estudar o Reich. Estudei tudo do Reich, pratiquei o Reich, que é uma delícia, né? Reich na vida prática é libido total. Eu diria para vocês, nossa, foi uma época muito gostosa da minha vida. Os anos 70 e início dos anos 80, sob os auspícios da psicologia reichiana, Wilhelm Reich, um revolucionário. E aí, em 1984, 85, um amigo meu entrou numa puta de uma crise de identidade, de tudo, e jogaram na mão dele o eu e o inconsciente. Do Jung, que tinha acabado de ser lançado no Brasil. Foi uma das primeiras publicações da Vozes. E aí ele jogou para nós, né? O outro pessoal que estava muito interessado. E aí eu comecei no Jung, em meados dos anos 80. Eu sou um autodidata e vim. Estou aqui agora. E eu sou economista de formação. E então eu tenho essa liberdade acadêmica de poder uhum. ousar, de poder dialogar, de poder desenvolver aspectos que, vamos dizer, extrapolam, né? É a liberdade de você trabalhar isso. Então, essa é a trajetória geral, né? E espiritualista eu sempre fui. Minha mãe e meu pai eram mesa branca, kardecistas, e também umbandistas. Então, nasci com isso, nesse ambiente. Bruxaria, né? Para dar com pau. E agora chegou a minha vez, né? De realmente chegar nessas coisas. E aí eu vim, né, direto, não abandonei, eu sou professor da PUC de economia desde 1978 até agora, e vamos indo, né? E aí a psicologia, ela pintou, eu pulei o balcão, eu estava do lado de lá, eu era um paciente, né? Ainda sou. E agora, trabalhando mesmo na pesquisa e etc., e me tornei psicoterapeuta junguiano, né? E eu sou oraculista também. Eu estou meio suspenso em relação a isso, mas sou oraculista. Cuido de I Ching, de numerologia pitagórica e de tarô. Esses são os meus oráculos, né? Com os quais eu trabalho. Eu estava atendendo mais e aí tive que dar uns passinhos para trás, né? Quem trabalha com essas coisas, às vezes, vem um recado, ó, segura, né? Eu dei uma segurada. A preocupação de algumas pessoas é com relação ao que a gente vai discutir e a base que a pessoa tem que ter, já de conhecimento do Jung, etc. O grupo é aberto a quem, inclusive, não tenha interesse, tenha um chamado, mas não conhece nada do Jung tão profundamente. Então, eu Bom, vou cuidar disso. Aí vai ter que confiar em mim, né? Eu dou aula faz tempo, não vai ter problema de comunicar. E quem entrar vai ter de pronto vamos dizer, uma sequência de vídeos, uma leitura muito intensa da que obra que bom. eu considero fundamental
para entrar no Jung e ver, que é o eu e o inconsciente. Então vai estar disponível toda a série, né? São muitos vídeos e com que vai suscitar muita discussão e vai levar a quem fizer muita transformação interior. E o outro sequência de vídeos que vai ter, tudo ordenadinho, é a vida e obra do Jung. Então, vida e obra do Jung, você vê em tudo quanto é lugar. Só que aqui nesse projeto vai estar sintonizado com isso, com a questão da espiritualidade no Jung. Então, vai ter isso daí. Fora isso, vídeos esses que a gente vê, olha, tem uma tal lacuna, tem uma discussão relativa à ânima, relativa à sombra, relativa à personalidade humana, relativa a símbolo, então precisaria, então aí a gente foca nisso e vai liberando essas lacunas. Então, quem estiver trabalhando aqui, a gente vai vendo e suprindo, de modo que aos poucos vai chegando todo mundo no mesmo nível. Agora, com a discussão rolando, tá certo? Com a discussão rolando, com relação à imaginação ativa, com relação à espiritualidade no Jung e tudo que envolve isso. Então, é isso. Então, não há propriamente um pré-requisito teórico. Não tem. Senão não ia dar para fazer sabe, só chamar os chegados aí, não ia funcionar. Então, não, o pré-requisito é outro, de outra natureza. É o chamado. Às vezes o chamado ainda não veio. Às vezes vai vir depois. Então, por isso é um grupo de estudo, é um grupo de pesquisa, e não um curso. O curso tem começo, meio e fim e termina. É uma agenda. Não, um grupo é diferente. Ele não tem tempo, ele começa, mas não tem tempo para terminar. Ele vai indo, vai indo. E essa é a natureza do projeto, né? Então ele vai indo em frente e a pessoa vai indo enquanto sentir que está tendo aquisições, né, pessoais, teóricas, tudo mais, vai ficando. Essa é a ideia. Tá certo? Então, não se inibam relativamente à questão dos pré-requisitos. Ah, mas tem que conhecer o Jung. Não! E outra coisa, já vou avisando vocês. Cara, eu já vou jogar vocês na fronteira da discussão. Não precisa saber nada do Jung. Na fronteira da discussão, você já vai lá. Para você ter já o quadro de onde eles chegaram. E depois a gente vem para trás, tá certo? Vendo as lacunas, vendo vamos dizer, toda a base teórica e etc., da teoria, dos textos, uma obra imensa, tanto da Marie-Louise von Franz como do Jung, uma obra imensa. Então, essa é a nossa estratégia, tá certo? A estratégia é essa. Eu já vou abrir o jogo. Como? Um texto da Marie-Louise von Franz, um livro. Nós vamos pegar esse livro, dar uma destrinchada, discutir, e aí a gente vem para trás para ver todos os fundamentos, né, do que eles estão falando com essa hipótese do corpo sutil. Cara, é espetacular. É espetacular mesmo para quem busca essa perspectiva de se interrogar se a vida é possível depois da morte. Muito bem, para deixar bem claro o que é essa vida depois da morte. Você não vai, não, vai lá para a caixa, vai para, sabe, você vai fazer parte do universo, vai se somar. Não é isso, não. É bem mais específico e é a continuidade de traços da sua personalidade depois da morte. Algo do Jason, que é da pessoa do Jason, continua.
De modo que, de alguma maneira, o Jason pode falar: estou continuando. É isso. Então é barra pesada mesmo. Não cai, sabe, naquela coisa, não. Depois a energia se soma. Não, não. Para o Jung e para a Marie-Louise France, eles vão abrir esse jogo dessa o que é espiritualidade para eles. Então, isso é importante se saber, porque ninguém aqui vem caiu do céu, né? Quer dizer, todo mundo aqui já tem vivências, já buscou, já passou por perto, tem, né? Então, é por isso que isso daqui é específico, muito específico. No mundo junguiano, então, credo, pessoal, nem cru, sai de perto de mim, entendeu? Porque nós vamos falar disso, né? Falar disso. A continuidade do Jason. Depois que esse corpo físico tiver morrido. Ah, Jason, e aí tem. Por isso que eles foram ver textos chineses, textos da sabedoria chinesa, sabedoria oriental, sabedoria egípcia, livro tibetano dos mortos, livro egípcio dos mortos. Vamos pesquisar tudo isso. E agora está saindo o Inácio de Loyola, Exercícios Espirituais. O Jung deu seminário fudidão sobre exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Jason, que apito você toca aí? Você é cristão, budista? O que você é? Eu sou materialista. Mas é assim. Eu sou marxista, materialista. Jason, o que você está fazendo? Que bagunça é essa que você está fazendo nessa coisa de espiritualidade? Fazer o quê? Eu sonho, eu tenho coisas, entendeu? Vamos embora, vamos trabalhar isso cientificamente, inclusive. Nossa, ele se envolveu com o Pauli, Wolfgang Pauli, prêmio Nobel, né? Em pesquisas sobre a natureza da matéria, física quântica, para ver essa coisa dessa energia que forma o corpo sutil, qual é a natureza dela. Então, o Jung, meu Deus, não brincou em serviço. Nem a Marie-Louise von Franz. Eu tenho os textos dela aqui, de física quântica. Eu tenho textos da Marie-Louise von Franz de matemática. Ela estudou matemática. Então, pelo amor de Deus, é bruxaria em enésimo grau e o desafio de pautar tudo com, vamos dizer, com recurso, o máximo possível, o recurso à ciência, para ver qual é a natureza da alma, dessa energia. A energia da alma. O que é? O espírito. O que é o espírito? Não tem poesia aí. Ou é ou não é? É um estado possível da matéria ou não? Ou é algo que está. Aí que nós vamos ver no Jung, na Marie-Louise, do que eles falam. Né? O Wolfgang Pauli também. Nós vamos trabalhar. Então, é uma bibliografia imensa e é um projeto de uma vida inteira. Vamos estudando, vamos indo para frente, vamos, né, sistematizando isso. E na medida de cada um, porque é absolutamente pessoal, e na medida de cada um, a pessoa vai encontrando elementos para se trabalhar. Eu já fui umbandista, eu já fui kardecista, eu já fui budista na linha tibetana, eu já fui muito atrás de disco voador, adoro. Se vocês falarem, aqui perto de casa tem um lugarzinho aí que eles baixam aí, eu vou, eu pego o carro e vou.
né? Eu adoro. Então, é isso. Essa inquietação interior e uma. Aí eu vou dizer para vocês, pelo menos como eu vejo, né? Uma aposta, porque nós estamos diante dos mistérios. E diante dos mistérios, você não tem nenhuma certeza. Vai ter que apostar. O grupo é uma aposta. No Jung e na Marie-Louise von Franz, até onde eles nos levam. Entendeu a ideia? A Sim. partir daí, você pode trazer outras coisas, mas a partir daí, a proposta do grupo é essa. Não é a espiritualidade em si, mas é a espiritualidade tal qual esses dois levaram. Tá certo? Por isso que eu vou, logo de cara, quer dizer, abrir o jogo todo. Né? A gente vai ler um livro. E esse livro abre toda a pauta. Toda. Graças a Deus, né? Marie-Louise von Franz, ela pôs tudo no papel. O testamento dela, deixa eu mostrar para vocês. É esse aqui, ó. Ela escreveu isso. A Marie-Louise von Franz teve mal de Parkinson. Ela morreu por causa disso. Então foi no leito de morte. Ela não podia mais escrever. Então ela foi ditando para uma equipe enorme esse livro. Entendeu? O estudo dela sobre isso, sobre a alquimia árabe, né? Então, é uma coisa assim absurda. Aí eu comprei esse livro, paguei uma puta numa nota. São três, na verdade, são três volumes. E ela participou do primeiro e logo em seguida ela morreu. Então é o testamento dela, espiritual. É barra pesadíssima, maravilhoso. E agora me passar, está em inglês, né? Agora, um grande amigo meu passou isso aqui em PDF. Isso quer Uhum. dizer que eu vou poder traduzir e preparar materiais a respeito disso. A fronteira da Marie-Louise von Franz. A fronteira dela. Até onde ela foi Sim. nessa espiritualidade. Gente, ela apostou tudo nisso. Na possibilidade da vida após a morte. Como ela constatou isso? Como ela trabalhou? Como ela. E então está tudo escrito, né? A danadinha, ela não ficava só pensando, ela escrevia. Então ela deixou os relatos, a possibilidade da vida após a morte. Então é essa continuidade, eu vou falar agora forçando um pouco a barra, mas essa continuidade da personalidade. Nossa. Alguma coisa continua. É isso? De repente, não vai se deixando mais margem sobre continua, não continua. Continua. Aí vem a parte propriamente da psicologia profunda do Jung, a psicologia analítica do Jung. O que que eu faço, então, com a minha vida agora? Se eu chego à conclusão não definitiva, mas que, porra, existe a possibilidade disso continuar e mais, estar continuando. Ah, melhor não, né? Eu vou ter quer dizer, porque muda, é revolucionário. É Totalmente. revolucionário. Ah, o outro vai lá no terreiro, toda semana, né? Os símbolos, pá, não sei. Aí vai lá com o Pai de Santo, vai com os guias. Os guias. A outro lá incorpora. Ué, tá bom. Né? Eu já ouvi falar nisso. Às vezes eu vou tomar um passe, estou muito pesado, faz uma limpeza aí em mim. E eu vou e me ajuda pra caramba. Mas
eu não reconheço isso em mim. É barra, né? Lá no terreiro, lá na igreja, eu já fui em igrejas com rituais espirituais católicas, na Matriz da Penha, lá na Penha. Assim, eu acho que a mais nova ali devia ter uns 180 anos, né? As senhorinhas, numa missa às 3 horas da tarde, na Matriz Velha da Penha. É uma igrejinha pequena, sei lá quantos anos, quantos séculos, sabe, não sei aquilo. E, cara, que força espiritual! Você entra ali e sente o campo, quem for sensitivo, né? Eu sou muito sensitivo. Eu sinto. E aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Olha essas velhas! Eu vi elas. Ah! E aí entra um frade, sabe aqueles que tem uma carequinha, né? Franciscano, e reza a missa voltado para a cruz, de costas para o público. Quer dizer, é a missa genuína mesmo. Um negócio impressionante. Espiritualidade, mexendo com energias, que é disso que se trata. É mexer com energia. E aí? E aí? Eu venho, usufruo, tudo bem, e saio por, né? Diabinho do Jazão sai, vai, né? Pecar, fazer, não é comigo, é com eles lá, com as senhorinhas e o padre. Aí chega a hora que a Marie-Louise Fonfonas fala, é com cada um. Né? Então é interessante isso. Por isso que tem um impacto e a gente tem que respeitar esse impacto na vida de cada um. Sabe? O chamado vem, seus sonhos, né? Eles estão avisando isso, eles estão trazendo isso, as suas impressões, as suas intuições, estão vindo, seus insights. Está vindo essa questão? Às vezes o falecimento, a perda de uma pessoa próxima, motiva isso. Motiva um. Não é só uma reflexão filosófica. Motiva algo dentro de mim está mexendo, né? Então é isso. É bem assim. Então as pessoas que estão interessadas no grupo, né, nesse projeto, a gente tem que respeitar o chamamento interior. Não é convencimento, não é nada. Nós vamos ler texto. Vai ler texto comigo. Nós vamos ler textos. E aí aquilo vai chegando com cada um, né? Como é que a coisa vai. E muda a pegada, né? Muda muito. E outra, abre canal. Abre canal, porque a gente se reprime, né? A gente reprime esses dons que são próprios da vida humana. A gente reprime isso. Fala, não é comigo. Em termos do Jung, fazer isto significa lançar tudo isso que é você, seus potenciais, naquilo que a gente chama de sombra. As pessoas remetem para a sombra e deixam lá. Sombra, para o Jung, é o não admitido. Sombra é o não admitido. Eu não admito essas faculdades em mim. Eu quero ver no outro. Eu quero que o outro vai e depois me traz as coisas, entendeu? Me cura, me dá conselho. Eu não. Então é esse que é o X da questão, que torna esse tipo de pesquisa que você assim, livro, texto, vão pegar, lê tudo. Eu tenho um método de leitura, chama leitura rente ao texto. Não vou fazer resumo, não. Vamos ler texto, palavra por palavra, ver o parágrafo, ver o segundo parágrafo, ver tudo, para poder é,
sabe, deixar um mínimo voando. Não, o que vai voar mesmo é a espiritualidade. Então, essa é a proposta e esse é o método. Então, eu pretendo, vamos dizer, assim que a gente estiver um pouco mais avançado no segundo encontro preparatório, segundo é esse, o terceiro, o quarto, né, a gente já começar a ver a bibliografia. Principalmente este inicial, tem uns 3 ou 4 textos iniciais, que são artigos, e tem um livro, em que a Marie-Louise Fonfrance escandaliza o mundo todo, né? Ela vem e abre. E vai ser o caminho para a nossa entrada no Jung propriamente dito. Jason, o que que nós vamos ler do Jung? Tudo. Tudo. Porque a espiritualidade teve na vida dele desde criança. A mãe dele era uma doida, ela entortava faca. A mãe dele era uma xarope da cabeça, via espírito, surtava. A mãe dele surtava. Episódio de sinestesia. Uma vez ele estava num lugar lá, muita barulho no armário, foi lá ver a faca. É uma faca, tem a fotografia da faca. Quebrou em 4 pedaços. Né? Então, né, assim, tem um monte de coisa. Teve um episódio dele com o Freud. O papo estava tão pesado, que a mesa rachou. Quando a mesa rachou, o Jung falou, ela vai rachar de novo. Pumba! Ela rachou de novo. O Freud ficou muita energia condensada em um episódio interessante. Sinestesia. Não tinha os caras que torta coisa. É isso. Então, muito interessante. Eles são episódios da vida do Jung. Episódios fantasmas. Uma vez ele foi para a Inglaterra, foi lá, olha, cuidado, Jung, essa casa aí é mal assombrada. Na Inglaterra ele tem dessas coisas, né? De casa mal assombrada. Isso. Tudo bem. Foi lá dormir. Você acha que ele dormiu à noite? Não deixaram ele dormir, é tão interessante ele relatando isso e deixando em aberto, sabe? Falando, não, eu vou cuidar dessa coisa. Não vou deixar assim. Eu vivenciei sonhos premonitórios, eu vivenciei. Eu não posso negar para mim que eu vivenciei algo. Seria demais, né? E ele vai em cima disso. Muito interessante juntar vida e obra. Então, é até onde a gente pode ir. Tá certo? Que o Jung e a Marie-Louise von Franz nos autorizam. Vai ter coisas que a gente vai aventar, né? Por exemplo, se a gente conseguir, como de fato vamos conseguir ver bem o que é a natureza do corpo sutil, o que é na minha vida agora, que eu estou vivendo agora, como eu elaboro, produzo, lapido o corpo sutil em mim. Como é que é? Qual é o processo? Qual é o método? Qual é a meditação? Qual é a técnica? Como é que é? Então, a pergunta mais específica. O que o Jung e a Marie-Louise von Franz, os dois, na pesquisa imensa que eles fizeram, pública, qual é o método que eles. Como é que eles fizeram isso para eles? Tudo bem? Então é isso. Já adianto a vocês que a gente vai trabalhar no nível, né, de um episódio também importantíssimo na vida do Jung, que foi uma EQM. EQM é uma experiência de quase morte. Famoso isso. O Jung teve uma, né? Tá lá na Memórias, Sonhos e Reflexões, ele descreve toda a experiência dele. Como é que é?
Como é que foi, Jung? Ué, lê lá. Leia lá. Então, como é que isso aconteceu? Ele teve um acidente, um cardiovascular, né? Um infarto. Eu não sei se chegou a ser um derrame propriamente, mas ele teve um infarto agudo e morreu. É uma experiência de quase morte. Foi ressuscitado. Ficou muito tempo, né, inconsciente. E aí, Jung, o que que aconteceu? Lê lá, ele vai descrever para você o que que aconteceu. Muito interessante, muito interessante. E aí vocês vão fazer as ligações, e aí, pela experiência vivencial de cada um, o que eu já vivi, o que eu já pesquisei a respeito disso, né? O que que ele viu, como foi a experiência, como ele descreve esse estado de quase morte. Como aconteceu com ele? Interessante, interessante. E aí a gente vai ver técnicas que se usam no Tibete, na Índia, na, tudo quanto na Mesopotâmia, famoso Iraque, né? Qual era a técnica? Os segredos de Eleusis, as iniciações. Vamos ver tudo isso. Agora, precisa de tempo, né? Para ir indo devagarinho, aquilo que sensibiliza mais você. Isso. Pessoal, tudo bem? A proposta é essa, não é outra, não. É essa daí, e o meu compromisso de pronto é colocar vocês na fronteira, né? Com o texto da Marie-Louise Fonfrance. Na verdade, uns dois, três textos dela, sendo que um deles é um livro inteiro. Ele vai ler o livro, onde ela fala, chama Os Sonhos e a Morte. Então é isso. Claro que estão. E o que não estiver, eu vou cuidar de fazer não uma tradução. Eu não sou um tradutor. Eu faço uma versão livre. Por isso que eu pego os textos que estejam digitalizados, né? Ele estando digitalizado, saca, a gente faz lá, porque não é o idioma que vai nos impedir de ter acesso a um texto importante. De jeito nenhum. Tá louco. E eu tenho que fazer. Eu não sou bom de inglês. De jeito nenhum bom. Eu sou ser rastejante no inglês. E eu cheguei à conclusão que não tem jeito. Eu vou ter que importar os textos em alemão do Jung, que estão em papel. Mas está tudo só em papel. Não está essa porcaria, né, desses direitos autorais aí, eles não estão digitalizados. Então eu vou ter que gastar uma nota para importar e vou ter que gastar uma nota para digitalizar o texto, de modo que eu possa fazer as traduções, que é tudo com software, né, que a gente faz. Obra, eu vou comprar, começar a comprar um texto, outro texto, pela Amazon. Uma nota, já fiz o orçamento, uma nota. Não consigo trazer tudo, né? Não tenho grana para isso, mas eu vou, sei lá, a cada mês trazer um volume da obra completa. Mas é esse o carinho. E é óbvio, só tem uma coisa que justifica isso, né? Porque a pessoa que entra por diletantismo ou por uma simples curiosidade não fica muito tempo, não aguenta, porque a barra pesa. O objeto de discussão, de pesquisa, ele por si só ele vai provocando esse odal 10. Ele por si só ler escrituras, por exemplo, escrituras sagradas. Eu vou ler o Alcorão. Vou dar uma lida no Alcorão.
vou ler o livro tibetano dos mortos. Cara, você começa a ler aquilo, você começa a sonhar. Abre canal. Olha, então vamos lá, né? E então, até onde eu vou? Até aonde eu vou nisso? A todo momento começa. É a leitura, a gente chama de leitura imanente. Ah, vou indo, né? Tá bom, vem vindo, vem, vamos ver, né? Até onde se chega e o horizonte que vai abrindo. Eu acho que é assim o horizonte total daquilo que a gente vai mexer. Nós vamos estar mexendo com aquilo que não tem tempo, não tem espaço, certo? Nossa, os templos, o que os templos nos mostram sobre isso? É fabuloso. Está tudo lá nos ícones. Os ícones falando da vida, da eternidade. Como conjugar um tempo verbal da eternidade? Olha aí o que os caras fazem templos, né? Templos imensos. Eu falo, olha, é uma pena porque o templo ele termina, mas ele vai assim, vai e se integra no céu, né? Para mostrar, cara, não tem tamanho, não tem tempo. Não tem tempo, não tem tamanho, é tudo infinito, interminável e eterno. E tudo isso é você. É aí que assusta. Não, mas eu não, calma lá, isso é cultura, isso é cultura, isso é civilização, isso é. Não, é você. É para retratar algo que é seu, está em você, é uma propriedade da vida humana. É isso aí. Pô, essa é a proposta do grupo. O grupo nasce com uma pessoa, duas pessoas, três, a partir de fevereiro, e esse é o compromisso, não vai parar mais. Ele vai embora, vai andando nessa linha. É uma pesquisa de fronteira no Jung, existe um ramo da psicologia, inclusive da psicologia junguiana, chamada psicologia transpessoal. Psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal, ela envereda por esse caminho. Então, Jason não está trazendo novidade nenhuma. Tem uma cambada de bruxo junguiano aí, levando essas coisas para frente. A novidade, e aí sim, é uma novidade que vem a partir da publicação do livro vermelho e dos livros negros. A novidade é que, de repente, desponta uma parte da obra do Jung e da Marie-Louise von Franz, que teve meio assim obscura, entendeu? O Jung era considerado um chato de galocha, e a Marie-Louise von Franz, mais ainda, por todo o ramo do movimento junguiano voltado para a clínica. Os clínicos, né? Consultório, chatos, porque eles iam falar dessa coisa toda da alma, dessas zonas cinzentas da vida. Não, nós queremos curar o cara lá, o cara está neurótico, vamos resolver o problema dele, vamos aliviar o sofrimento. Ah, mas o Jung se afastou, a Marie-Louise von Franz se afastou. Opa, o problema é outro. Então, muito interessante. Nós vamos ver essas perspectivas todas e a forma, o Jung que nós vamos cuidar é esse Jung, que foi, vamos dizer, um Jung constrangedor. Ele constrange, ele te coloca numa saia justa diante do que é a vida e do que é você, a dimensão. É isso.
Então, esse grupo, ele começa e não vai parar, vai embora. Eu acho que até quando eu estiver sozinho nele, né, ele vai continuar. Quem sabe alguém, né, sonha, tem um sonho, tem uma, né, e aí isso vai ficar disponível. Além do que, eu vou dizer uma coisa muito concreta para vocês. Eu estou nessa para resolver problema meu. Eu tenho problemas com a espiritualidade. Eu estou em busca há muito tempo. Não poupei esforços, eu fui para tudo. Veneno de sapo, eu já raspei a pele para ter o transe, tudo. Cogumelo, é, ayahuasca, fui atrás de tudo. Fui médium. Então, estou aqui para resolver problema meu. É gostoso estar com gente porque forma uma massa, né? De recursos, pesquisa, de discussão, entra uma energia. Mas é isso. Eu estou aqui por mim. Eu não estou aqui por ninguém. É por mim mesmo, né? E procurando gente para estar junto, entendeu? Que esteja com preocupações dessa natureza, o sentido da vida, e aí a ideia de que Jung e Marie-Louise Fonfrance têm algo a contribuir. Pessoal, é isso. Essa é a ideia, esse é o projeto. Eu estou tentando passar para vocês qual é isso, né? O clima, a inquietação. Trafegando em zona de imenso risco. O risco é, né, a gente está forçando a barra, sabe, lendo uma coisa, tirando daquele texto algo que o texto não está dando. Então a gente vai ter oportunidade de discutir isso. Tá avançando muito, né? Além do que o texto dá, porque a gente é voluntarioso, a gente quer, né? Tirar leite de pedra, às vezes força a barra, viaja na maionese. Então, é isso. Eu acho que sim, né? Cada um tem a sua busca, sua inquietação. Para que a vida? Já imaginou se ela não termina? E é mistério. O pessoal chama os grandes mistérios. Isso é um mistério. Esse grupo não vai resolver esse mistério. Nós vamos entrar dentro dele, né? Mas não vai resolver. Tá louco. São os mistérios da humanidade. E é isso. Nós vamos lidar com o tema da morte. Eu fiz um curso, me matriculei, fiz um curso sobre a morte. Eu fui fazer para ver, né? É muito interessante. Gente, junguianos, né? Então, tudo, um monte de gente lá. Então, morte é algo que o pessoal está estudando muito. Então, você tem, por exemplo, a minha esposa, minha companheira, a Neide, ela é especialista e terapeuta em luto. Luto. Luto cuida das pessoas que perderam. Da questão dos cuidados paliativos. Cuidado paliativo cuida daquele que está morrendo, né? Está desenganado, etc. Tem uma doença, uma enfermidade que não tem cura, e então o cuidado paliativo vai estar acompanhando essa pessoa nessa vida, tá certo? Que nessas condições é o cuidado paliativo. Então você tem o luto, tem o cuidado paliativo, tá certo? E que você vai trabalhar com quem. E aí, aqui, nós vamos estar trabalhando com o quê? Com o morto. Ninguém cuida do morto. Eu vou cuidar do morto. O morto é esse.
a hipótese do espírito, né? Então, essa é a diferença. E então, essa garotada, os garotos lá, espetacular, foi uma leitura de 3 textos, 4, só isso. Eles levaram para esse lado dos cuidados paliativos e do luto, tá certo? Psicólogos, para fazer terapia com essa gente. Gente que perdeu entes queridos, perdeu. Cara, o que você faz? A vida parou porque perdeu. A perda é o luto. Aí tem cuidados paliativos, que é cuidar daquele que já vai desencarnar. Né? Acompanhá-lo para uma morte digna, consciente, a passagem, preparar, é, ajeitar, tomar providências para dar o máximo de conforto para quem está partindo, para quem já recebeu o diagnóstico de que a doença física dele não tem cura. Então, como isso anda? E nós, aqui, nós estamos a cuidar do morto, daquele que se foi. É óbvio, estamos cuidando de nós que vamos, né? É uma certeza. A Que bom. morte, é uma certeza. Então é isso. Fora isso, você tem também um ramo que já é bem específico, que é o processo da morte. Chama tanatologia. Tá certo? São os 4 abordagens da morte que a gente tem. Tá certo? Então, assim, a tanatologia, como é que morre? Que órgão morre primeiro? Como é que se dá a falência? Então, a tua consciência, quando ela se fecha, né? Então, como é que é? Por exemplo, quando você manda alguém lá para a guilhotina, corta o pescoço da pessoa, ele morre na hora, morre depois, como é que é? Então, são as coisas da tanatologia, que envolve outras coisas também, outras dimensões, como a dimensão legal. Quando a vida começa, é interessante, toda uma discussão, né? Quando uma pessoa efetivamente morre, quantas e quantas histórias existem de pessoas que despertaram no túmulo, né? Então é interessante, já está na teologia, um ramo muito importante, a participação do direito aí é muito forte. Agora, a proposta aqui para nós é cuidar do morto. E é óbvio, nós vamos redefinir a morte. O que é a morte? Né? Então é isso aí. Tudo bem, gente? Por isso, a proposta que eu estou apresentando aqui para vocês é uma proposta que não tem nada a ver com a maneira como as pessoas estão fazendo as abordagens, né? Então, nesse sentido, ela é bem, muito pouco abordada, vivenciada, né, no Brasil. E eu, como pulso que nem um louco, né, essa globosfera aí, eu não conheço quem trabalhe isso daí hoje. E olha, eu acho que eu estou bem informado. Se tiver, está muito escondidinho. Mas mesmo na Europa, Estados Unidos, né, América do Norte, Austrália, os junguianos, eles se assustam muito com relação a trabalhar isso. E vocês vão ficar abismados de como isso está presente em toda a obra do Jung, todos os textos ele põe. Né? Interessante. Tudo. Eu estou assim abismado, é uma chave de leitura, né? Vocês sabem o que é uma chave de leitura? Não é, sabe, eu vou ler Guimarães Rosa. Cara, não faça isso, você vai morrer. Entendeu? Quer dizer, você precisa, para ler o Guimarães Rosa, às vezes fazer cursos.
e conversar com pessoas que já leram e pegar uma chave de leitura. Ah, eu vou ler a Bíblia. Mas assim, você vai morrer, né? Antes disso, pega chaves de leitura para fazer uma primeira leitura, depois uma outra leitura e assim por diante. Então, esta ideia do corpo sutil com imaginação ativa e com individuação, junto com sincronicidade, são grandes eixos no Jung, são chaves de leitura para você não se perder na imensidão daquela obra. É isso. Então, preparem-se, porque vocês vão ler tudo do Jung. E vai ler toda a obra do Jung. Ah, vai. Ah, não tem jeito. Tudo bem, gente? Falem um pouco de vocês, mais ou menos, e em que medida isso contempla. As pessoas, quando vêm para esse encontro preparatório, em geral, saem assim para refletir, né? Para pensar sobre como é que, né, isso cai na minha vida. Então, é o momento meu, eu estou nesse momento, né? Então, tem todo o direito de assim, espaço, refletir, pensar com calma. Por isso que eu fiz o primeiro, estou fazendo esse segundo, e são poucas as pessoas que vêm, tanto no primeiro como no segundo, né? E para pensar. Aqui em casa, às vezes eu ouço, já você tem certeza que você vai entrar nessa daí? Né? Eu falei, pô, por quê? Porque está com o ego inflado, você quer, né, quer aparecer, que é que você quer com isso aí? Vai cutucar a onça com a vara curta, né? Não, porque eu sonhei que tinha que fazer. E aí, simples assim. Sonhou? Sonhei. Isso eu sonhei há muito tempo, não é agora. Todo esse momento que eu tive com minhas outras companheiras maravilhosas, poderosas, né? Foi para preparar. E é isso. Já era para ter lançado em dezembro, para dezembro agora. Aí, de onde veio esse sonho, veio também um recado: deixa para fevereiro, deixa isso chegar mais, desenhar melhor, e vamos. Então, essa é a proposta. Vocês têm alguma dúvida quanto ao funcionamento? Eu acho que vocês viram lá, eu pus uma contribuição mínima de R$ 30 por mês. Tá certo? Eu vou ver como é que eu faço isso, como é que eu talvez pelo Hotmart, por alguma coisa que para regularizar, tá certo? Em termos de curioso, da curiosidade, do interesse, isso de repente pode aumentar. Mas eu não sou bom, apesar de ser economista, eu não sou bom de controle, de jeito nenhum. Eu sou economista e sou capricorniano no ascendente. Então, eu seria assim o controle, né? Mas, infelizmente, eu sou um pantano desleixado. Então, estou vendo com meu filho qual é o melhor meio de automatizar isso, né? Nesse controle todo, porque tem a despesa do Zoom, tem um monte de coisa, os softwares que eu pago para edição, e etc. Né? Meus livros. Então é isso aí. Então é R$ 30 por mês. Eu vou fazer um reajuste anual disso, né? E pronto. Vai indo nessa base mesmo. E eu sempre digo para as pessoas, quem tiver dificuldade, mas tiver o chamado, quem é o Jason? Vai, me dá 30 pau, aí senão não vai entrar. Não, gafieira está aberta, entendeu? Quer dizer, fala comigo e vamos em frente. Não é dinheiro, não é o problema, mas não é mesmo. É a natureza desse projeto, não é um curso, né? É mais, é um ambiente de convívio para quem está com esta pauta. Pauta.
Tudo bem, gente? Fora isso, que mais? Mas é isso, né? Porque a gente vem, vamos dizer assim, numa espécie de sintonia de interesses. Aí cada um pega para si, né? Aquilo vai rolando. Ah, vamos conversar sobre isso, sobre aquilo, tal coisa. Às vezes tem encontros que a gente deixa completamente livre, sem texto, só trocando experiências, algumas vivências. É óbvio que eu sou o coordenador, né? Coordeno curso, aula desde 1978. Então, a gente tem que ver essa coisa também de todos terem a oportunidade de conversar, de expor, etc., né? Foco. Mas a gente não pode limitar a criatividade, né? Relativamente a isso. Então, não, tem, nossa, experiências riquíssimas. Mesmo porque é interessante, porque nós estamos no, vamos dizer, no referencial junguiano. E é bem específico, não é de um autor ou outro. Tá delimitando muito bem. É Jung e Fofrance. Então é aí, né? E aí vai juntando, né, essa coisa, assim, ela vai como que se autodirigindo sozinha. A gente vai apresentando as questões e as respostas vão vindo daí. Então é muito, muito interessante. Pois é um troço mágico, mas é isso, dá segurança para nós. Então, vocês têm alguma dúvida com relação ao funcionamento do grupo, assim que a gente começar? Eu vou fazer as Uhum, exposições. A leitura rente ao texto significa literalmente ler. Eu vou ler texto, né? E aí a gente fazer chama ampliações. No meio junguiano a gente amplia. A gente pega, lê aquilo e amplia. Faz comentários. Aquilo que, sabe, provoca na gente, a gente vem com coisas nossas, vem com coisas de outras pessoas e assim por diante. É bem interessante. Bem disciplinado, né? Porque é correr o texto, pegar a lógica do texto. O Jung era um cientista, a Marie-Louise von Franz também, tinha aquela disciplina alemã, tá certo? Alemã, de escrever, de fazer, tudo muito bem fundamentado. Não deixa a coisa solta, não. Tudo muito bem fundamentado no limite da ciência. No limite. Tá? E aí ele avisa: olha, eu aqui estou além da ciência. Ele fala, ela também. A ciência não chega até onde eu estou indo, né? Então, ele coloca isso como problema, inclusive. Novos paradigmas são necessários, uma nova ciência é necessária. Eles entraram em tudo. Nossa, é fascinante. Do ponto de vista operacional, é isso. Vai ser o Jung, né? Vai ter muito vídeo, porque eu entro aqui, gravo um tema, um assunto que eu acho que é importante para a gente, né? Trazer todo mundo junto. É isso. Começa às 20, termina às 10. Vai ter chorinho antes, né? Tem um chorinho antes, chorinho depois. Daquilo assim, né? Acabou a discussão, acabou a pauta. Tá bom, então agora chama pequeno expediente. Vamos tratar outros assuntos e pintar cada coisa aí. Ah, eu não quis atrapalhar, mas eu vou trazer uma questão. Meu! Parece, vem aquelas assim, sabe, de zancar, quebrar o quadril, assim. Então é interessante. Ô, Cia. Então, e aí eu vou deixar bem claro para vocês, eu vou gravar tudo, né? E depois eu vou editar. Eu já ganhei muita experiência nisso, sabe, em editar, deixar tudo certinho, não violar a privacidade de ninguém, tá certo? Abrir a privacidade, porque às vezes não, quase sempre, as pessoas vêm falando de si e isso é, não vai para o público, né? Eu não vou deixar aí.
até as minhas coisas também, não vou deixar aí. Então, tudo bem editado, né, de modo que vai o conteúdo publicável. Isso sim, Uhum. é uma contribuição nossa, né, para o pessoal. Até para dar notícia de que a gente existe, né, quiser trabalhar, né, essas questões deste modo, deste modo, né, específico que eu estou colocando. Por exemplo, toda essa parte que eu falei sobre a especificidade da nossa pegada na espiritualidade do Jung, isso aí eu tenho que colocar bem claro, para que todos que se interessem saibam que essa é. Ah, mas não vai estudar aquela corrente, aquele. Não. Jung von Franz. Quer montar um projeto para a gente estudar outra corrente? Fazemos, né? Se me interessar, eu quero participar. Mas aqui a proposta ela é bem clara, bem focada. É isso. Até onde Jung e von Franz nos autorizam. Com o tempo, quem sabe a gente consiga, né, ir além. Mas eu acho difícil nessa vida, sabe? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler Aion. É um texto do Jung, e, na minha opinião, o mais difícil. Chama Aion. Não, Ah, nunca vi. você olha aquilo, não dá, não dá, não dá, não dá. 14 encarnações para poder, saca, ter uma mínima coisa. Aion. E aí eu comprei um monte de livros sobre o Aion. Eu fico lendo aquilo. Eu não entendo merda nenhuma, eu não consigo. E o Jung está falando da era de Aquário, ele está falando do fim do mundo, ele está falando da era de peixes, do novo homem. Ele está falando disso. Ele está procurando a humanidade, a viabilidade da humanidade, o que é necessário. Credo, credo. É isso aí. Povo, dúvidas que vocês tenham, inquietações, comentários. Eu vou ficar anunciando com vocês, né? Tudo, tal, lá no grupo, né? Jason, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Meu pai fazia palavra cruzada e uma hora, pegou isso, se associou à minha irmã, que é 12 anos mais velha que eu, e fizeram um complô contra minha mãe, porque minha mãe queria que eu me chamasse o mesmo nome do meu avô, que era Brasionário. Então, eu chamaria Brasionário Borba, porque minha Brasil. irmã era o nome da minha avó, né? Então, aí o meu pai falou, olha, é separação, vamos separar, vai pôr o nome no coitado do moleque de Brasionário, né? Então, aí pintou, fizeram um lobby lá, e o meu pai achou Jason na palavra cruzada. Interessante. Vocês não esquecem mais meu nome. Fevereiro, aí a gente agenda o dia certinho, né? Para caber o mais das pessoas. Uhum. As exposições serão gravadas, portanto, assim, se houver, porque é uma coisa de longa duração, então é óbvio, vai ter, né, problemas para participar de um ou outro encontro, aí perdeu, se fudeu. Não, fica gravado, fica e retoma, então a pessoa pode ficar com segurança de que vai poder fazer essa continuidade. É isso mesmo. Que a gente vai falando, nossa, que interessante, que lindo, que poético, aí de repente cai na gente, né? Então é muito legal, muito legal.
E tem uma coisa que vai andar, né? Aí, porque você abre um campo de sincronicidades. Tem duas músicas do Police, né? Aquele conjunto, aquela banda do Sting, Sim. que chama Sincronicidade. Eles têm um disco chamado Sincronicidade. Era a época que o Sting era junguiano. E ele é junguiano até hoje. Ele é Ah, que interessante. tântrico, ele é espiritualista. E ele gravou, quer dizer, é demais, a sincronicidade, coisas, sabe, que começam a fazer um novelo, assim, trazendo aquilo que você precisa na hora certa. É um troço impressionante. Então, você cultiva isso. Sabe com o quê? Com a paixão. A paixão, ela abre campos de sincronicidade. É do ser humano isso. Isso é do ser humano, do cachorro também, dos seres vivos, mas principalmente do ser humano, que pode, de alguma maneira, se conscientizar de que ele tem essa faculdade, né? Que muitos tentam usar para o mal, né? É, Vamos o dinheiro, né? Vamos constelar o dinheiro, a energia do nossa, dinheiro, essas palhaçadas. Mas é muito importante, né, para a sobrevivência da espécie humana, essa faculdade que a vida humana tem. A rigor, a vida animal. Tem um biólogo fantástico, chama Rupert Sheldrake, em que ele trabalha esse conceito nos animais. Você fala, puta, se nos animais é assim, sabe, o cachorro cai do caminhão de mudança, depois de 2 anos ele aparece na nova casa, não na antiga, na nova, atrás dos donos. É um troço assim. E ele fez todas essas pesquisas e fala: agora imagine o ser humano, ele definindo esses campos de sincronicidade. Oh, meu Deus! Né? Que maravilha! Então é isso. é, E você vai é, focando nesse tipo de questão, a paixão. Jo- Paixão significa jogar libido, né? Libido, energia humana, energia da vida, nesses assuntos. Vai formando um campo. É fantástico, fantástico. E vamos nós, né? Tá bom, então vamos nessa sim. E eu vou fazer novos encontros, estou aprendendo muito, encontros preparatórios até fevereiro, né? Para a gente poder conversar ah, sobre legal. isso e definindo as coisas mais. E vou preparando, porque eu já estou fazendo os vídeos, alguns vídeos, né? Auxiliares. Eu tenho que fazer ainda a vida e obra, para que você vai me dar trabalho. Vai me dar o trabalho. Vida e obra do Jung, toda. Cara, né? Eu tenho livros, um monte de livros. Tem o livro da Nise da Silveira, é um espetáculo, Vida e Obra do Jung. E, e tem outros textos maravilhosos, maravilhosos, mas eu quero fazer, e é o que nós precisamos, também contemplando essa questão da espiritualidade, como ela esteve presente na vida e obra inteira do yoga, desde criança, vida, né, infantil dele, até. Precisa saber se ele está baixando em algum terreiro, entendeu também? Eu vou, hein? Se tiverem notícia aí, tá, a minha família é toda espiritualista, né? Meu filho, minha filha, tudo bruxo aí. Eu hoje, em termos de vida espiritual, eu estou nessa só. Assim, eu dei uma sossegada nas outras vias,
os outros canais. Jung von Franz. Puta solidão. Né? Que não tem aquela coisa de estar junto, vamos para a sessão, vamos depois comer um churrasco. Não tem nada. É você com você. Nossa, vamos ver. Gente, se vocês não têm mais nenhum comentário, eu dou uma paradinha aqui. Tenho já um trabalho Ok. para fazer de edição, né? E antes de publicar para o público, algo que seja do interesse público, né? Publicável, eu vou postar o link aqui, vocês vão ver, para ver que ficou realmente preservada a privacidade de vocês. Isso aí, para mim, é fundamental. Então, vão Ok. acompanhando lá e me acompanha também no Facebook, tá? Então, agora eu estou liberado. Nossa, está tão gostoso, bicho, estudar e postar, fazer os posts ali. Os posts estão ficando mais densos. Tá bom, querida. Muita saudade, Nossa Senhora, das nossas, as nossas giras, né? Eu Nem me chamava de fala. gira o nosso encontro semanal. Eu vou dar uma gira hoje. O que que é? Leio. Vamos ler o Jung, vamos ler o Jung. Amplia muito a consciência. Nossa Senhora, como amplia. Agradeço a Boa presença de noite. vocês e de todo mundo que não está aqui, ou de todo mundo que está, mas está invisível, né? Então, agradeço a presença. Foi um belíssimo encontro com vocês e vamos armar mais.